Buenas noches. Judeus espanhóis, ou judeus sefaraditas. Assim são chamados os judeus que viveram na Espanha muçulmana e, em seguida, na Espanha cristã por um período de aproximadamente 1500 anos, até o ano de 1492 da Era Comum, quando foram expulsos pelos reis católicos Fernando de Aragão e Isabela de Castela. Algumas tradições e lendas dos séculos 8 e 9 da Era Comum sustentam que o início da colonização judaica na Península Ibérica deu-se no período do primeiro Templo de Jerusalém, construído por Shlomo HaMelech entre os anos de 970 a 930 antes da Era Comum. Shlomo HaMelech tinha fortes laços políticos com Hiram, rei de Tiro e Sidom. Assim, o mesmo o apoiou na construção do templo por meio de uma aliança marítima que culminou na formação de uma esquadra de navegação unificada para transporte de material de construção pelo mar Mediterrâneo. Os navios de Hiram saíram dos portos de Tiro e Sidom, e os de Shlomo HaMelech saíram de Etzion Gaver, em Israel. E junta, a esquadra chegou até Tarso, uma cidade na Península Ibérica, onde mais tarde seriam fundados os reinos de Espanha e Portugal. Segundo a lenda, o cobrador de impostos de Shlomo HaMelech, chamado Adoniram, fora assassinado na cidade de Sagunto, ou Mor Verde, na Espanha, sendo sua lápide sido descoberta por volta do século XV, e nela a seguinte inscrição em hebraico: Kan Kavur Adoniram, Gizbar HaMelech Shlomo. Aqui jaz Adoniram, cobrador de impostos do rei Salomão. Porém, alguns historiadores acreditam que a inscrição foi feita por algum judeu forçado a converter-se ao cristianismo na mesma época da descoberta do túmulo para fortalecer o vínculo de seu povo com a terra de Espanha. Conforme outra lenda, os judeus teriam chegado à Espanha após a destruição do primeiro templo, por volta do ano de 586 antes da Era Comum. E na Idade Média, a maior parte dos judeus sefaraditas estavam convencidos de que essa seria a versão verdadeira. Por exemplo, o rabino Dom Yitzhak Abravanel, Lisboa, 1437 a 1508, da Era Comum, escreve em seu comentário ao livro de Devarim: E eu escrevi em meu comentário ao livro de Melachim como e quem veio para Sfarad, no período da destruição do primeiro templo, como profetizou o profeta Ovadiah, que viveu no período do segundo templo. No entanto, as únicas provas arqueológicas da colonização judaica na Península Ibérica datam do século 3 e 4 da Era Comum, o que não exclui a possibilidade de as lendas aqui apresentadas terem um alto percentual de história autêntica, já que a maioria das provas arqueológicas da presença judaica nestes locais teriam sido praticamente apagadas a partir da sua expulsão em 1492 da Era Comum.